Olá! Hoje a gente vai conversar sobre essa obra aqui, Laços, Domenico Starnoni. A gente vai bater um papo com relação a duas questões que estão dentro dessa obra, a questão dos pontos de vista e a questão da influência familiar na nossa vida. Bora? Vamos lá! Bom, esse livro aqui é um livro pequenininho, um livro rápido de ser lido, né? Mas vai depender de quanto você se envolve com o livro, porque apesar dele ser rápido, ele é um livro bem denso, né? Eu acho que é um livro que mexe com a gente, assim, ele abre o nosso peito, pega o nosso coração e amassa e joga no lixo, assim, e depois volta de volta, tá? Mas é um livro bem intenso. Eu acredito que o Domenico ele deve aí, nos próximos anos, se tornar um ícone de literatura internacional, porque de fato esse livro aqui, e eu ainda não li os outros, mas dizem que os outros também são muito bons. Bom, mas com relação a Laços, a gente não vai ficar aqui entrando numa teoria literária, a gente também não vai entrar numa resenha sobre o livro. O livro é bom, se você quer uma resenha do livro, tá aqui. Então a gente vai falar, na verdade, sobre o que você pode pegar desse livro, né, e trazer para sua vida. Qual que é, de fato, como de fato você coloca esse livro em prática. E aí vem as duas questões, né, que eu falei que a gente ia comentar. A primeira delas é com relação à perspectiva, aos pontos de vista que esse livro traz. É uma obra que é dividida em 3 livros, e esses livros são divididos em capítulos. 3 livros e eles são divididos em capítulos. Cada um dos livros é um personagem falando, né? Então, no primeiro livro é a mãe, no segundo livro é o pai e no terceiro livro são os filhos. E justamente por a gente ter esse acesso, né, a todos os personagens que estão envolvidos ali dentro do livro, praticamente todos, a gente consegue entender que não existe uma verdade única. A gente fica aí buscando essa verdade única que vai servir para todas as pessoas e ela não existe, né? O que existe são pontos de vista que são derivados de muitas coisas. São derivados da minha questão biológica, são derivados da minha questão psicológica, ou do meu inconsciente, são derivados da minha questão antropológica e sociológica, né, a cultura em que eu fui criada, são derivados também da minha filosofia, ou seja, da minha percepção objetiva do mundo, e são derivados também do conhecimento, daquilo que eu vou aprendendo ao longo da vida, né? Então, assim, a gente acreditar que a gente vai encontrar uma verdade única é uma ideia um tanto quanto infantil e muito simplória para grandes questões que são muito complexas, né? Além do mais, dessa impossibilidade de encontrar uma verdade única, tem a questão de a gente, cada um, perceber o mundo de uma maneira. Então, vamos supor que a gente achasse que o mundo é azul, né? Mesmo se a gente chegasse à conclusão de que o mundo é azul e a gente ia ficar dentro dessa verdade única do azul, existem quase que infinitas tonalidades de azul, né? E cada um ia enxergar essas tonalidades diferentes entre si. Então, encontrar um argumento, uma justificativa, enfim, algo que serve para todo mundo é impossível, né? E é um gasto de energia que a gente não deve ter. E quando a gente pensa nisso e a gente traz para a nossa vida, para o nosso dia a dia, para o nosso autoconhecimento, a vida acaba ficando muito mais leve. Porque a gente fica procurando formas, né, de tentar convencer as pessoas da nossa verdade, a gente fica tentando colocar culpa em alguém porque a situação deveria ter sido de uma maneira diferente, deveria ter sido feita, deveria ter sido abraçada, observada de outra maneira, e isso vai corroendo a gente, né? A gente vai brigando com a realidade e querendo que a realidade seja de acordo com aquilo que a gente acha correto. Quando na verdade não dá, né? Cada pessoa vai trazer a sua própria realidade. Então, quando a gente começa a se abrir para isso, a entender que não existe essa verdade única e que cada pessoa vai enxergar uma situação com base naquilo que ela viveu, na história dela, na genética dela, da cultura que ela vem,
fica mais fácil. E essa facilidade aumenta o nosso diálogo. E o aumento do nosso diálogo promove a empatia. Então a gente não só fica mais leve, né, sem querer ali ficar brigando com a realidade, como a gente também consegue ter esse olhar mais empático e abraçar grupos diferentes, pessoas que têm pensamentos diferentes, e a gente para, né, de um maniqueísmo, de ou time A ou time B, cor azul ou cor rosa, né, a gente para com isso e a gente entende que enquanto a gente tiver, né, escolhendo times, escolhendo lados, a gente vai estar se distanciando e dificultando, né, um desenvolvimento social total para uma melhora mundial, que eu acho que no fundo é o que todo mundo busca. Só que aí cada um vai tentando buscar pelo seu caminho. E se a gente entende que cada um está tentando buscar por um caminho, fica mais fácil. Tá? E a segunda questão que eu quero falar é justamente da influência familiar, né? A gente às vezes nega as nossas origens, ou às vezes a gente se apega demais às nossas origens e a gente esquece, né, de que nós somos um ser, um indivíduo separado da nossa família, mas ao mesmo tempo com influências dessa família. E a gente, ao longo da vida, conforme a gente vai crescendo, amadurecendo, aprendendo, a gente vai tendo mais facilidade, né, em separar isso e entender esse todo, sem negar, honrando também da onde a gente veio, né? Biologicamente falando, a gente traz a genética da nossa família e não tem como mudar, né? Então, existem pesquisas que falam que de uma determinada porcentagem genética que vai influenciar como a gente vê o mundo. Então, por conta da nossa genética, a gente libera determinados hormônios em quantidades diferentes e por conta disso a gente vê um mundo mais cor-de-rosa ou a gente vê um mundo um pouco mais dark, né, de uma forma mais pessimista. Isso pode vir da nossa genética. Agora, a parte muito importante é lembrar que não é porque eu nasci assim eu vou morrer assim, né? Existe uma régua, mais ou menos, né? E aí, num ponto dessa régua tá o mundo cor-de-rosa e no outro ponto tá o mundo muito pessimista. A gente vai variar, né, de um ponto ao outro. E pra gente variar de um ponto ao outro, a gente vai ter que descobrir o que é melhor pra gente. Se é numa determinada situação ser mais cor-de-rosa, se não é numa determinada situação ser mais pessimista, mas não só de ser ali naquela situação, mas de se sentir dessa forma, né? Alguma coisa mais profunda do que simplesmente eu agir de forma mais otimista ou agir de forma mais pessimista. É algo além disso. Então, quando a gente entende e aceita, né, que a gente tem essa influência genética, a gente começa a abraçar mais essa régua e a partir desse acolhimento dessa régua eu vou me conhecendo melhor e eu vou lidando mais com as questões, tá? Outra questão que a gente também tem que observar da nossa família é a influência social dessa família, né, que ela teve na gente. Por quê? Porque os nossos pais aprenderam com os nossos avós, que aprenderam com os nossos tataravós, e isso vai depender da história que cada um traz, das crenças que cada um traz, a religião que cada um foi criado, né? E tudo isso influencia quem a gente é e como a gente vê o mundo. Não necessariamente a religião que a minha avó foi criada faz sentido para mim hoje, e tá tudo bem, né? Mas eu preciso entender como isso chegou em mim enquanto criança, porque a gente esquece, né, que quando a gente é criança, a gente é uma esponjinha e a gente tá lá, o nosso inconsciente, ele tá guardando tudo, mas ele tá guardando tudo do jeito como uma criança vê o mundo. Então, essa forma, né, de guardar as coisas geralmente não condiz com a realidade, porque é uma criança, né? É uma criança que tá vendo um mundo de gente grande acontecendo. E aí a gente vai guardando todas essas informações. E essas informações em nosso inconsciente, conforme a gente vai crescendo, elas vão se transformando em ações sem que a gente perceba. A gente reage de acordo com aquilo que a gente guardou no nosso inconsciente. Por isso que é tão importante a gente saber disso, porque a partir do momento que a gente sabe
da nossa história, da onde os nossos avós vieram, quais as crenças que eles tinham, a gente consegue entender o que a gente carrega dentro da gente, e aí a gente pega o que serve para nossa vida e tenta ressignificar e deixar de lado aquilo que não serve, tá? Então é muito importante lembrar disso. Outra questão é que a depender da família que a gente nasceu, a gente foi criado, a gente também vai ter uma filosofia de vida, né? A gente vai ter um jeito mais objetivo, mais racional ou menos racional, né, de encarar o mundo. Essa lógica, por exemplo, de estar do lado B ou estar do lado A, vai depender muito das nossas origens. Então a família, ela é algo que nos influencia de todas as maneiras, enquanto a gente é criança, e por conta disso, né, enquanto a gente é adulto também. Além do mais, para finalizar, a depender da família que você cresceu, você vai ter maior acesso ao conhecimento ou menor acesso ao conhecimento, né? E esse acesso ao conhecimento faz com que a gente tenha vários pontos de vista dentro da gente ou não. E conforme a gente tem mais pontos de vista, existe uma possibilidade da gente entender a situação numa perspectiva mais ampla. Isso, claro, que não é algo que é fato consumado, mas existe essa possibilidade. Então, é importante também olhar para essa questão do acesso ao conhecimento, porque isso pode, de fato, mudar como a gente vê o mundo, sim. E pode influenciar o nosso autoconhecimento, influenciar a gente entender quem que a gente é, né? Quem somos dentro disso tudo, tá? Então eu acho que são essas as questões que a gente pode trazer para nossa vida, pra gente questionar, que estão ligadas a esse livrinho aqui, ó, um livrinho de 140 páginas e que tem sim muito a nos ensinar e a fazer com que a gente reflita, né? Com que a gente seja provocado perante a nossa realidade, perante aquilo que a gente acha que tá certo ou que tá errado, tá bom? Eu espero que você tenha gostado. Se você gostou, deixa seu like, deixa um comentário, conversa comigo, porque eu adoro bater um papo. E a gente se vê no próximo vídeo. Obrigada, um grande beijo e até mais. Tchau, tchau!